E aí, tropa? Sejam bem-vindos ao último vídeo, eu espero, dessa nossa tentativa psicodélica de mostrar a minha conjectura, né? Eu espero que eu dei os argumentos. Esses aqui são... Eu estou meio exausto já dessa tentativa, tá? Esses aqui são os meus argumentos que eu vou deixar para que alguém que queira conversar comigo, não hesite em colocar nos comentários, ok? Algum matemático, alguém da teoria dos números, que quiser me ajudar, ou me dar uma dica de por que isso aqui não funciona, por que alguém já tentou isso antes e não deu certo, beleza? E me avise, porque realmente estou meio exausto, e eu vou deixar meu argumento final aqui nesse vídeo, tá bom? Então, lembrando, a gente está considerando Q, daquele jeito lá, termo central Q0 igual ao P índice K mais 1, tá? E a gente quer mostrar que tem um cara estritamente maior do que P índice K mais 1 dentro dessa sequência, tá? Dessa sequência, agora já da sequência dos números, dos menores divisores primos, que isso daí vai implicar na questão dos números consecutivos, ok? O termo central P índice K mais 1, e eu vou, como eu falei no argumento anterior, os primeiros caras ali, sempre no 3 ali, no 5, no 7, sempre eu vou conseguir fazer sequências de 2, de 4K, de 4P mais 1, números compostos de números consecutivos, tais que pelo menos um desses tenha um divisor maior, certamente maior do que o P, né? Em particular, o 3 é um caso especial porque ele é o único que vai forçar a existir dois caras de índice, dois caras do índice relacionado ali, né? O Q índice menos 6 e o Q índice 6 vão ter que ser forçosamente maiores do que o 3, né? O 5 forçosamente também vai ter que ter um cara ou Q10 ou Q menos 10 vai ter que ser maior do que 5. E a partir do 7 é que isso daqui realmente poderia começar a fazer sentido, beleza? Então, nós vamos considerar, claro, né, esse que o P maior que 7, tá? Mas, sim, a conjectura ela já é demonstrada, eu fiz só para os 3, 4 primeiros casos ali, mas ela é demonstrada, se eu pegar caso a caso, de 7, 11, 11 n igual a 7, n igual a 11, beleza? Não vai ter muito problema, tá? Então vamos pegar aqui, tá? Um cara maior do que 7, beleza? Então, vamos considerar aquela sequência e eu quero mostrar que para o primeiro cara, quando eu chegar em Q, eu vou pegar agora supor um primo, tá? Então, que Q é índice menos 2PI e Q índice 2PI sejam os primeiros dessa sequência, né, de números da sequência que está inserida dentro da sequência Q índice N0 mais 1, né, tais que esses caras sejam iguais a primos estritamente menores do que o PI. Tá bom? Por que isso? Bom, então, porque isso é porque eu vou mostrar que naquela sequenciazinha ali eu vou ter dois caras, pelo menos, que são estritamente maiores do que o P, vai ser o termo central, e mais um cara. Essa é a minha questão. Tá? Então, seja PI pertencente ao conjunto dos números primos, tá? Exceto 2, os primos ímpares, né? P2 menor do que P3, menor do que P índice K. Não vou colocar o K mais 1, vou colocar o P índice K, tá? Lembrando que o P índice K, ele é o primeiro primo antes do P índice K mais 1, ou seja, a sequência, a conjectura
né, pela hipótese de indução, se aplica esse P índice K, porque ele vai ser menor do que o nosso N0. Tá bom? Menor ou igual. Menor. O menor, então esse PI vai ser o menor primo tal que, né, dentro da sequência Q índice N0 mais 1 aqui, eu estou considerando a sequência Q índice N0 mais 1 ou Q índice PK mais 1. Q índice K mais 1. Tá? Então, seja PI o menor primo, menor, estritamente menor do que P índice K mais 1, tal que Q índice 2 PI é menor do que PI, estritamente menor do que PI, e Q índice menos 2 PI é estritamente menor do que PI também. Certo? Significa que para todos os caras menores do que PI, para todos os primos, eu vou ter Q índice 2P maior do que o P, né? Q índice P um I menor do que P índice I menos 1, P índice I menos 2. Q índice 2P índice I menos 1, Q 2P, Q índice 2P índice I menos 2, etc. Ou ele vai ser maior do que o próprio cara aqui, ou esse cara daqui que vai ser maior. Tá? Então, vamos mostrar que existe um J diferente de zero, tal que Q índice 2J é maior, estritamente maior do que P índice I. Tá? Essa que é a nossa ideia. Correto? Se o PI, vamos supor que o PI seja o próprio PK. Tá? Então, a primeira hipótese é o PI sendo igual ao próprio PK. Ok? Então eu tenho que, se I igual a K, nós temos Q índice 2K, 2PK e Q índice menos 2PK menores do que P índice K, estritamente menores que P índice K. Beleza? Dessa forma, o Q índice 2P I menos 1 é igual a PI, ou Q índice menos 2P índice I menos 1 é igual a PI, ou ele tem que ser maior do que PI. Ou um deles é maior do que PI, ou Q índice mais ou menos 2 PI menos 1 é estritamente maior do que PI. Tá certo? Por quê? Porque como esse cara daqui é o menor cara, tal que os dois, o Q índice duas vezes ele é menor do que ele, e Q índice menos duas vezes ele também é menor do que ele, significa que para o índice, nesse caso daqui, né? Falei errado, esse cara daqui, índice mais ou menos 2. Então esses caras daqui, um deles vai ter que ser maior do que o P índice I menos 1. Se um deles for maior do que o PI, eu já demonstrei que dentro da sequência eu vou ter um cara
estritamente maior do que o PK. Se ele for estritamente maior do que o PI, como eu estou trabalhando com P, supondo primeiro I igual a K, então eu vou ter um cara estritamente maior do que P, índice K menos 1 aqui eu vou chamar de K, né? K. Então, se for maior do que PK, então ele pode ser igual a P índice K menos 1, mas só que como o termo central já é maior ou igual a P índice K mais 1, mas como o termo central já é P índice K mais 1, se por exemplo, digamos, tá, o P índice 2P índice K menos 1 igual a P índice K mais 1, eu teria, né, que como o Q0 é igual a P índice K mais 1, fazendo toda a álgebra essa sequência de menores divisores consecutivos, dos números consecutivos, ela serve para facilitar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu mostro lá na minha teoria do Guri é que se dois caras são iguais, então a diferença entre então ele divide a diferença entre os índices, tá? Então uma coisa que a gente já está demonstrado, se dois caras são iguais, ele divide a diferença entre os índices. Então significaria que o P índice K mais 1 divide 2P índice K menos 1, que é impossível, né? Porque esse cara é maior do que esse, então não poderia acontecer, certo? Porque o Q0 já é igual a PK mais 1. Então, se eu tenho um cara estritamente maior que PK, ele vai ter que ser maior que PK P índice K mais 1, e significa que aí a nossa sequência total, ela já tem um cara estritamente maior do que o P índice K mais 1, como a gente queria demonstrar. Beleza? Vai ser um cara estritamente maior do que o N0 mais 1. Se os dois, então, essa hipótese daqui, se o cara é maior, se um desses caras é maior do que PK, já está demonstrado. Beleza? Agora, se for um dos caras igual a PK, né? Então eu posso ter um dos caras igual a PK, e aí eu ia fazendo meio que um efeito dominó. Por quê? Porque ou o P, os P de índice inferior, vai ter ou, vamos supor que esse cara daqui seja igual a P índice K, tá? Aí eu ia pegar o Q índice 2P índice K menos 2, por exemplo, tá certo? Ou P índice menos 2P índice K menos 2. Vamos supor que ele seja igual ao P, vou colocar um menos aqui, tá? Que ele seja igual ao P índice K mais 1, por exemplo. Ele não pode ser, porque por conta do mesmo argumento que eu usei aqui, né, como o termo central já é igual, esse cara teria que ser maior. Então, se ele fosse estritamente maior do que o P índice K mais 1, maior ou igual a P índice K mais 1, ele teria que ser estritamente maior ainda. Beleza? Se ele não pode ser igual ao próprio índice, porque a gente já viu que os caras da forma Q índice mais ou menos 2P índice I são sempre diferentes que o PI, né? Como por causa do termo central ser igual a Q0. Se ele é igual a P índice K mais 1, é o que eu falei na questão do centro, né? Portanto, ele vai ter que ser ou maior, aí maior eu já provo que eu queria demonstrar, eu queria mostrar que dentro dessa sequência, né, eu vou demonstrar no final das contas que ela cumpre com a questão da conjectura, ela cumpre com o enunciado, beleza? Não pode ser igual a ele mesmo, então só sobra para ele ser igual, se não, né, de forma que continue a não cumprir, né, para a gente tentar supor que essa sequência não cumpre com o enunciado, então esse cara daqui teria que ser igual a P índice K menos 1, beleza? E aí, seguindo sempre com esse argumento, né, reduzindo, a gente chegaria numa sequência que é a seguinte. Seguindo com esse argumento, se I é igual a K, eu teria P, vamos supor, tá? Eu vou ter um dos caras, P índice 2, P índice
K, esse cara assim, menor do que PK, ou mais ou menos, né, os dois deles menores que PK, eu ia ter P índice, ou índice 2, ou índice menos 2. P índice K menos 1 igual a PK, desculpa, Q aqui. E aí eu teria ou, né, Q índice menos 2, P índice K menos 1 igual a PK, tá? Da mesma forma, eu ia ter o Q índice 2P K menos 2 igual a P índice K menos 1, ou Q menos 2 P índice K menos 2 igual a P índice K menos 1. Por quê? Porque se os dois fossem, né, eu já expliquei, se fosse maior, já ia mostrar o que eu quero mostrar, e sendo menores, eles furariam com a hipótese aqui de que eu estou falando que esse cara daqui é o menor primo, tal que eu tenho dois caras que são menores do que metade do índice. Beleza? Então por isso que tem essa sequência. Então eu ia ter uma sequência assim, ó. Eu poderia pegar esse cara aqui, se for esse, que é igual. Eu poderia pegar esse daqui, se for esse daqui, que é o cara igual, não importa. Eu acho que não importa. Tá bom? E assim sucessivamente, até chegar no P3, né? No Q índice. Então eu ia seguir até chegar no P índice 10, por exemplo, que ia ser igual, mais ou menos 10, igual a 7. Vamos supor que o P10 é igual a 7, né? Que é 2 vezes 5. E eu teria o P índice 6 igual a 5. Correto? Ou P índice menos 6 igual a 5. Tanto faz. Ok? Dessa forma, eu vou olhar aqui lá para os primeiros termos. Q0 é igual a PK. É igual a PK mais 1, né? P índice K mais 1. Esse cara aqui tem que ser igual a 2. Um desses daqui vai ser igual a 3. Vamos supor que esse daqui seja igual a 3. Tá? Como P menos 6 igual a 5, tá aqui, o 5 vai estar no P. Tudo Q, né, gente? Q índice menos 6 igual a 5. Então aqui o Q índice menos 6 seria igual a 5. Correto? Acontece o seguinte, ó. Esse cara daqui, igual a 2, tá? Vamos botar esse cara daqui. Q índice 2, tá? A distância dele até o 5 não é igual a 10 nem nada. Tá? Q índice 2. Beleza? A distância dele desse cara daqui até o múltiplo de 5 não é igual a 5, e não é igual a 10, não é igual ao múltiplo de 10, e não é. Então ele não é um múltiplo. Então esse cara aqui não pode ser igual a 5. Tá bom? O Q2, a distância dele até o Q10, não é um múltiplo de 7, nem o Q menos 10. Tá? Mas enfim, não vai ser igual a 7, não vai ser igual a um múltiplo de 7. Então, esse cara daqui não pode ser igual a 7. Correto? Então a ideia é que esse Q2 ele vai ter que ser primo com relação a todos os caras que estão na minha jogada ali. Tá bom?
Então ele vai ser primo em relação ao PK, vai ser primo em relação ao P índice K menos 1, vai ser primo em relação ao P índice K menos 2, etc. Beleza? Ele também é primo em relação ao Q0. Então ele vai ter que ser necessariamente diferente de todos eles. Então ele teria que ser um cara maior do que o P índice K mais 1. Beleza? Por que o Q índice 2 ele é primo com relação a todos eles? Vamos lá. Vamos supor, tá, que o Q índice 2 seja igual a algum primo igual a Q índice 2PK. PI, 2PI, um daqueles I, 2PJ, né, o J, dentro dessa sequência aqui dos caras menores do que K, tá, 2PJ igual a esse cara. E eu vou escolher um cara maior do que o PJ, beleza? Então, por exemplo, se o 2PJ é maior do que o PJ, né, supondo que esse cara é maior do que o PJ, significa que o PJ teria que dividir a diferença entre os índices. Teria que dividir P 2 vezes 2 vezes P índice J menos 1. Que é impossível. Beleza? E se fosse para o menos também, eu teria que ter o PJ, né? Se fosse aqui menos 2, eu teria que ter o PJ dividindo 2 vezes o PJ mais 2. Que também é impossível. Correto? Então, aquele cara ali teria que ser primo com relação a todos os outros. Aí eu teria demonstrado a minha conjectura. Beleza? Então, formalizando aqui essa ideia, eu sei, né, que para todo J ali, PJ, todo J menor do que I, eu sei que o PJ que o Q índice 2PJ vai ser ou 2PJ ou menos 2PJ. Vai ser igual ao P índice J mais 1. Beleza? Então, dessa forma, eu sei o seguinte. Vamos supor que eu tenho 2PJ igual a P índice J mais 1. Tá? Eu vou olhar para o Q índice 2. Se o Q índice 2 é o cara que é diferente do 3, tá? Porque aqui eu tinha colocado Q0, 2, 2. Aqui vai ter que ser aquele primo. Se aqui é 3, aqui não pode ser 3. Tá? Essa que é a condição. Aqui não pode ser 3. Então, Q2 é igual a um número que eu não sei qual que é. Tá? Se ele for igual ao PJ mais 1, significa que o PJ divide a diferença entre os índices, tá? Que é igual a 2 vezes PJ menos 1. Correto? Não pode ser. Né? O PJ não pode dividir o 2, ele também não pode dividir um primo menor do que ele. Tá? E se for menos 2 PJ igual a PJ mais 1, ia ser mais aqui. O PJ não pode dividir... desculpa, o PJ mais 1... ele não pode dividir o P índice J mais 1. Né? Por quê? Porque esse cara daqui é estritamente menor do que o... é o PJ mais 1, tá? PJ mais 1 não pode dividir
PJ menos 1, o cara é estritamente menor do que ele, e o PJ mais 1 também vai ser estritamente menor do que o P índice J mais 1. Né? Então, eu teria o Q2 sendo um primo com relação a todos os J's diferentes de diferentes de diferentes todos os J's menores ou iguais a PK, né? Porque no primeiro caso ali, ó, se eu tivesse, né? Vamos colocar no primeiro caso ali, depois eu generalizo, fica melhor. Se eu tenho Q índice, vamos supor, tá? 2P índice K menos 1 igual a PK, e o Q2 igual a PK, eu teria PK divide PK divide 2 que multiplica P índice K menos 1, menos 1. Mesmo argumento. Né? E tem esse argumento para todos. Então, seja mais ou menos o cara ali, esse cara vai ter que ser primo com relação a todos os caras. Né? Pelo princípio das gavetas de Dirichlet, eu só poderia inserir aqui na minha sequência, né, esse cara daqui, só poderia estar relacionado a um cara cujo menor divisor primo é estritamente maior do que PK. Só que não pode ser igual a K menos PK menos P índice K mais 1 também, porque a distância entre eles é 2. Beleza? Então eu não posso ter dois caras com distância 2 cujo menor divisor é o mesmo número primo. Né? Não faz sentido. Número primo nenhum, né? Só se fosse 2, mas só que 2 é par. A gente está falando de primo ímpar. Correto? Então o argumento é esse, se o I é igual a K. E se o I não for igual a K, então eu vou ter um cara ali, tá? Se o I não for igual a K, então vamos supor que seja um número menor do que K. Certo? Então, para todos os caras, né, a partir do I, então eu vou encontrar, se I não é igual a K, eu vou ter que o I vou encontrar um cara ali, usando o mesmo argumento, parecido, né? O Q índice 2 vai ser igual ao I, o P índice I mais 1. Beleza? Ou seja, na sequência de números, na sequência dos primos ali, eu vou ter uma sequência que índice PI, né? Com o cara maior do que o PI, que é o Q0, e eu vou ter o Q índice 2 também maior do que o PI. A sequência que vai do Q índice menos P 2PI até a sequência que vai até o 2PI. Beleza? Então eu teria dois caras, né, ali dentro. E aí a minha questão, o meu argumento, por enquanto, é esse daqui, tá? Que aí eu ia ter que fazer, eu ia fazendo a mesma coisa, com recorrência, seria um trabalho danado, né? Usando esse argumento, né? Usando esse argumento, e a gente chegaria que em algum ponto, né? Em algum ponto, eu sei, quer dizer, que em algum ponto não, que eu sempre vou ter um cara menor, um cara de índice menor, que é maior do que, estritamente maior do que o próprio PI, né? E além do Q0, que vai ser igual ao P índice K mais 1. Tá bom?
Então, na sequência, chegando ao final das contas, né? Fazendo esse mesmo raciocínio, pro final das contas, no final das contas, eu sempre ia obter um cara que está a uma distância, né, que vai ser o índice par. Então eu ia ter um número primo maior do que, né, eu ia ter 2K, tipo assim, no final das contas, se eu fosse fazendo recorrente isso daqui, porque eu ia inserir um P índice I mais 1 dentro da sequência. Depois, quando eu faço até o P índice I mais 1, mesmo que os dois sejam menores, eu ia obter um cara que é primo em relação a todos os outros também, né? Que vai estar a uma distância menor do que é possível para que eu tenha todos os caras inseridos ali, né? Todos os caras menores do que o P índice I inseridos ali, até chegar ao PK, até chegar ao argumento final. Mas isso daqui é que é meio confuso para mim. Isso aqui é meio misterioso, meio psicodélico, que eu ainda não consigo trabalhar. Se eu conseguir melhorar essa minha explicação, esse meu argumento psicodélico meio caótico, eu vou fazer um outro vídeo para explicar, beleza? Mas o argumento é esse, aí chegaria no final das contas e eu vou ter que ter um cara, além do Q0, eu vou ter que ter um P índice K, mais 2, por exemplo, dentro da minha sequência de menores divisores primos, tá? E aí eu demonstro a minha conjectura também para o caso do termo central, beleza? Mas aí se não for o termo central, aí você fala, mas e os outros casos, né? Aí eu acho que é só deslocar um pouquinho, colocando o termo central né? Se o termo central é o P índice I mais 1, eu consigo sempre inserir primos maiores ali, esquecendo o termo central, né, bem no meio ali. A gente pode deslocar um pouco desse centro, mas isso aqui é um argumento que eu tenho que trabalhar melhor ainda, tá certo? E aí, a minha ideia termina por aqui, por enquanto, tá? Esse vídeo é mais ou menos uma explicação de como que eu tento travar essa luta aqui. Meu sonho é buscar uma parceria para tentar atacar esse problema aqui comigo, né? Alguém da teoria dos números ou alguém que utilize, já tenha trabalhado questões desse tipo, para me falar se funciona, se não funciona, se meu argumento está valendo, beleza? Eu sei que é meio caótico, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Então meu argumento é esse, e aí chegaria no final das contas e a conjectura seria válida, e consequentemente, né, esse vídeo que eu vou deixar aqui no final seria uma prova de que entre dois, né, a conjectura é válida, e aí é verdade que entre dois quadrados perfeitos de mesma paridade vai existir um primo estritamente compreendido entre eles, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, beleza? E quem sabe eu venho um dia desses aí para trazer ou uma novidade, né, uma melhor explicação para isso daqui, a conclusão disso tudo aqui, ou com contra-exemplo, né? Nunca se sabe, tá certo? Um abraço a todos, espero que tenha valido. E eu só espero que esse tipo de ataque de problema seja, se não foi utilizado ainda, que alguém me diga, né, que isso daqui faz sentido, ou se já foi utilizado, que me diga também, porque eu quero saber se eu estou gastando energia à toa, beleza? Então a gente se vê em algum vídeo aí mais pra frente, ok? Até mais.